Meus irmãos, esses são os maiores testemunhos do pastor Gilvan Rodrigues. Assista comigo até o final, porque essa sequência está muito boa. Jesus me chamou. Tive uma experiência profunda com ele, falou comigo que queria que eu largasse o futebol para correr atrás das almas. E ser jogador de futebol profissional era o meu sonho de criança. Aí foi uma luta muito grande. E nessa época eu jogava no Esporte Clube do Recife, pregava nas igrejas e ficou aquela luta, e faltava um mês para terminar meu contrato com o esporte. Aí a diretoria me procurou para renovar. Aí Jesus falou novamente comigo, você não vai renovar, você vai renunciar. Meu Deus. Aí eu fiz como Abraão, né? A Bíblia diz que Abraão, sendo chamado, obedeceu. Aí, quando eles me procuraram, eu disse, olha, é o seguinte, eu não quero mais jogar futebol. Eu tinha 22 anos de idade. Você estava convicto disso? No auge da minha carreira, no auge do Esporte Clube do Recife. Aí eles se assustaram. Nesse período, chega no Recife um empresário, enviado pelo Flamengo do Rio. Eu tinha jogado contra o Flamengo no Maracanã. E ele me encontrou e disse, Gilvan, eu estava te procurando, rapaz, porque eu trago uma proposta irrecusável do Flamengo para você. Faltava um mês para terminar meu contrato. E o pessoal da diretoria do esporte... Querendo renovar com o senhor? Aí eu disse para ele, o senhor chegou tarde demais. Aí ele disse, como? Eu estou acompanhando a tua carreira. Falta um mês para terminar teu contrato. O esporte, você renovou? Eu disse, não. Você assinou algum pré-contrato com o time? Eu disse, não. Mas como é que eu cheguei tarde demais? Porque Jesus chegou primeiro do que o senhor. E eu estou largando tudo. Eu não quero mais correr atrás de bola, eu vou correr atrás de almas para Jesus. Ele chegou para mim e disse, você é louco, rapaz. Você enlouqueceu. Eu digo, eu estou louco de amor por Jesus. Porque eu não gosto da expressão. E digo para os irmãos, nunca diga que é apaixonado por Jesus. Nunca diga eu sou apaixonado por missões. Porque paixão é uma coisa que dá e passa. Muita gente hoje, crente dentro da igreja, casamento acabou-se porque casaram por paixão. Às vezes a moça, o rapaz se apaixonam um pelo outro, aí casa. Aí o casamento depois, porque a paixão é hoje, não é amanhã. Tem que ser amor. Eu nunca disse que sou apaixonado por Jesus, nunca vou dizer, nem por missões. Eu amo a Jesus, amo missões, amo a obra de Deus. Entendeu? Aí, falei isso para ele, ele foi embora. Aí eu cheguei para a diretoria do esporte e disse, eu não abro mão. Não quero mais jogar futebol. Não pense que eu vou assinar contrato com o time, nunca mais eu vou correr atrás de uma bola. Aí eles aceitaram. Faltava um mês, a gente rescindiu amigavelmente e aí começou a minha trajetória. A livre agora, eu saía pelas igrejas, me convidava só para dar o meu testemunho. E eu dava o testemunho, fazia o apelo, a pessoa se entregava para Jesus só com o testemunho. Conheço a história de uma criança, aquela criança, ela era muito inteligente, ela tinha muitos brinquedos, mas um dia ela pegou um toro de madeira e fez para ela um barquinho. Aquele barquinho, irmãos, preste bem atenção, não percam a vírgula, não bata nem as pestanas. Aquele barquinho tornou-se o brinquedo predileto daquela criança. Ela chegava da escola, pastor Reuel, e ela morava numa roça, atrás da casa daquela criança, passava um córrego. Aí ela pegava aquela criança, ou melhor, aquele barco, ia lá, num determinado ponto daquele córrego, minha irmã, soltava o barquinho, e vinha margeando o córrego, aí pegava o barquinho lá embaixo. Aí ia lá de novo, e assim ela passava horas brincando. Quando um dia ela se descuidou, a noite veio, ela não percebeu, e a correnteza levou o barquinho. E ela procurou o barquinho, não encontrou. Aí foi para casa chorando. Chegou lá, os pais perguntaram, o que foi, meu filho, você está chorando? Chega uma hora dessa, nós estávamos preocupados com você, foi que houve? A correnteza levou o meu barquinho. Aí os pais disseram, e agora? Eu disse, eu não sei o que fazer. Aí quando foi num sábado, os pais foram à cidade, aí chamaram ele, aí passando em frente de uma loja de brinquedos, aí viram o barquinho do menino na vitrine. Quando ele viu o barquinho, ele, papai, mamãe, é o meu barquinho. Aí entrou na loja, perguntou que era o dono, trouxeram o dono, ele disse, olha, aquele barquinho que está lá na vitrine é meu, fui eu que fiz, olha aqui, os calos em minhas mãos. O dono da loja, muito frio, olhou para ele e disse, olha,
eu não duvido que você fez, mas agora ele é meu. É meu, se você quiser resgatar, você tem que pagar o preço que está lá estipulado. Aí ele foi lá na vitrine, olhou a etiqueta, virou-se para os pais e perguntou: vocês têm esse dinheiro? Nós não temos. Aí ele foi lá, não estava o dono, e disse: olha, agora não, mas me aguarde que eu vim resgatar o meu barquinho. Aí o homem disse: pode vir. Se ele não estiver aí, ele disse: vai que está. Começou a economizar, manjando, começou a economizar. Quando atingiu aquele valor, ele chamou os pais, foram lá na loja. Aí ele entrou saltitando. Aí disse ao dono: vim buscar meu barquinho. Aí o dono olhou para ele e disse: trouxe o dinheiro? Trouxe. Aí ele pegou aquele cofrezinho, esparramou aquelas moedas sobre o balcão. O dono cantou, certo? Foi lá na vitrine, abriu, pegou o barquinho, entregou nas mãos daquela criança. Ela pegou o barquinho, irmãos, isso é lindo demais, irmãos. Apertou aquele barquinho contra o coração, as lágrimas rolavam e ela gritava alto dentro da loja: barquinho, tu agora és meu 2 vezes. Uma porque eu te fiz e a outra porque eu te resgatei. Agora, se você não der um glória a Deus, você está morto. Foi assim que Jesus fez comigo e com você. No dia que nós o aceitamos como Salvador, Jesus arrebentou a vitrine de Satanás, nos pegou nos seus braços e disse: Gilvan, Reuel, Wesley, Joel, Enaura, Sinésio, Lucifrante, agora você, Mara Lima, agora você é meu 2 vezes. Uma porque eu te criei no ventre da tua mãe, e a outra porque eu te resgatei com meu sangue derramado na cruz do Calvário. Tu és meu, disse Jesus, tu és meu 2 vezes. Eu conheço a história de um cidadão. Ele amava a palavra de Deus. E ele não era um pregador de púlpito. Ele era um evangelista nato. O que é evangelista nato? É aquele que não precisa ter credencial. Porque tem muita gente na igreja hoje, irmão, que tem uma credencial de evangelista, mas é tesoureiro da igreja. Enquanto o culto está se realizando, ele está contando dinheiro. Outros são secretários, só sabe fazer ata, não ganha uma alma para Jesus. Uma alma ele não ganha. Agora na ata ele é a primeira, mas tem lá a credencial de evangelista. Evangelista é aquele que ganha almas, que evangeliza. Aquele homem era um evangelista nato. Sabe o que ele fazia? Como ele não era um pregador eloquente, como os colegas aqui, ele enchia os bolsos de folheto e saía distribuindo a palavra, semeando a palavra, semeando. E tinha um cidadão que morava na mesma rua que ele morava. E ele tinha a maior vontade de entregar um folheto, aquele homem não conseguia, não tinha chance. Quando é um dia que ele dobra a esquina, lá vem o vizinho dele, disse: é hoje. Parou o homem e disse: há muito tempo que eu quero falar com o senhor. O que é que o senhor quer comigo? Disse: só uma coisa, fala logo. Ele disse: eu quero entregar para o senhor esta literatura. Aí o homem olhou e disse: o que é isso? É um folheto evangélico, leia. Aquele homem botou no bolso. Quando o irmão dobrou na outra esquina, ele pegou o folheto, ó, e picou o folheto, rasgou, aí jogou para cima e disse: que o vento te leve. Que o vento te leve. E o vento levou só que um pedacinho daquele folheto caiu no bolso da camisa daquele homem. Quando ele chegou em casa, ele fez o que eu faço e eu acho que você faz também. Quando eu chego em casa, não é por causa da minha esposa não, ela é muito econômica, mas quando eu chego em casa, sabe o que eu faço? Eu meto a mão nesse bolso aqui, se a camisa tem, para tirar as moedas e boto assim no criado mudo, para não cair no chão.
Aquele homem tinha um costume que eu tinha, tu tem, Nerildo, também. Aí quando ele chegou em casa, que foi tirar a camisa, aí ele meteu a mão no bolso aqui, ó. No que ele meteu a mão no bolso, que puxou a moeda, aí veio pregado aquele pedacinho de folheto. E nele estava escrito assim: Jesus disse. Jesus disse. Aquele homem pegou aquilo ali, Jesus disse. Foi almoçar, sentou-se na mesa, e a palavra que é viva começou a trabalhar. Ele botava uma garfada na boca, e o Espírito dizia: Jesus disse. Era comendo, Jesus disse. Levantou-se, foi se deitar para tirar uma cesta depois do almoço. Jesus disse. Cadê ele dormir? Levantou-se, foi para o trabalho. Jesus disse. Passou o expediente da tarde. Jesus disse. Voltou para casa. Jesus disse. Chegou em casa, foi tomar banho. Jesus disse. Sentou-se na mesa. Jesus disse. Assistiu o programa dele. Jesus disse. Deitou-se, rolou para lá, rolou para cá. Jesus disse. Jesus disse. Quando foi de madrugada, ele com os olhos vermelhos, não conseguiu dormir. Ele levantou-se, foi lá na casa do crente, bateu na porta, o crente acordou assustado. Aí quando abriu a porta, disse: é o senhor? O que é que o senhor quer aqui uma hora dessa? Ele disse: eu quero saber o que Jesus disse. Eu quero saber o que Jesus disse. Aí o irmão que conhecia a Bíblia disse: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá, e achará pastagem para a sua alma. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí foi dizendo: Jesus disse, 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 Jesus disse. Aí o homem disse: para! O homem disse: para! Se Jesus disse tudo isso, eu também quero ser desse Jesus. Eu também quero ser um crente. É o poder da palavra. Aí eu fui. Mandou me chamar às 5 horas da tarde. Que cantar cedo, né? 5 horas, cheguei lá. Pronto, pastor. Não, eu mandei chamar o senhor para a gente conversar. Eu sei que o senhor tem mais experiência do que eu. Começando a conversar. Aí ele disse: pastor, eu vou lhe contar o que aconteceu comigo. Eu dirigi um trabalho numa cidade menor do que Bariri. Eu disse: menor, pastor? Porque Bariri é pequeno. Tão pequena, pastor Gilvan. Não tinha um ginásio de esporte. Não tinha um estádio de futebol. Não tinha uma área assim. Eu ia ser mudado de campo. E eu queria deixar minha marca naquela cidade, do meu ministério. Queria fazer um congresso para encerrar meu ministério ali. A área maior que tinha na cidade era um terreiro de macumba. E ele disse: eu orando de madrugada, Deus disse: pede o terreiro emprestado. Ele se assustou. Como é, Deus? Pega o terreno emprestado. De manhã ele foi na casa da mãe de santo. Bateu na porta. Quando ela abriu: bom dia, bom dia. Quem é o senhor? Eu sou o pastor Roberto, da Assembleia de Deus. Ele olhou para ela assim: pastor da Assembleia de Deus? Na minha porta? Os crentes aqui, quando me vê, corta caminho, parece que tem medo de mim. E crente vazio, irmão, tem medo mesmo. Crente vazio, como o testemunho de Jeová bate na porta, ele se esconde. Se eu é pastor da Assembleia de Deus, o que é que o senhor quer? Eu vim pedir o seu terreiro emprestado, porque eu vou fazer um congresso e quero terminar aqui. Ela olhou para ele e disse: o senhor é muito do atrevido. Além de ser pastor da Assembleia de Deus, eu vim pedir meu terreiro emprestado. Ele disse: foi Deus que mandou. Ela disse: se Deus mandou, está emprestado. Deus não se engana, Deus não é. Se Deus falou, está falando. Ele não pode mentir. Ei, calabachura. Marca o seu congresso e traga seus crentes. Chamou seus crentes. Ele disse: pastor, eu marquei o congresso. E no domingo a cidade foi invadida. Era crente de jumento, era crente de patinete, de bicicleta, de moto. Era crente em cima de carroça, de cavalo, de ônibus. Invadiram a cidade. Aí foram lá para a igreja. Eu já sabia que eles iam para lá.
Eu disse, irmão, o culto não vai ser aqui não, o encerramento não vai ser aqui não. Me acompanhe. Pegou a harpa, abriu, me acompanhe. Aí saiu aquela multidão de crentes cantando: eis que surge um povo forte, revestido de povo. E pelo meio da rua o poeirão subindo. Chegaram no terreiro, a mulher estava lá com a chave. Estava com a chave. Porque eu vou dizer uma coisa aqui pesada, mas eu vou dizer porque eu tenho coragem, Deus está mandando. Tem gente do mundo que tem mais palavras do que certos crentes. É ou não é? Eu estava lá com a chave, está aqui. O terreiro é do Senhor e dos seus crentes. Ele abriu a porta, ela foi saindo, voltou. Aí disse: pastor, eu preciso tirar aquelas imagens de escultura. Não, deixa aquilo ali, não tem problema nenhum. Ela foi andando, voltou, disse: aqueles altares que nós sacrificamos nos nossos rituais, pode deixar ali, vai virar puleiro de anjo. Pode deixar. Ela foi embora, disse: comecei o culto 9 horas da manhã. Deu 10 horas e o fogo aceso. Quem pular no pé só, Jesus batizando. Deu 11, deu 12. Ninguém falou em comida, porque quando o culto é frio, o crente fica sentindo o cheiro dos espetinhos de gato que vem lá fora. Doido para comer os espetinhos de gato. É. A barriga roncando. É. Ninguém sentia cheiro de comida. Meu dia, e Jesus batizando, e o povo alegre. 1 hora da tarde, 2 horas, as cozinheiras vieram. 3, 4, 5, 6 horas, ninguém falou em janta. Toca para frente. Ele disse: sabe que hora eu terminei o culto, pastor Gilvan? 10 horas da noite. Empurrando os crentes para ir embora. Amanhã é segunda-feira, vocês trabalham, vocês estudam. Com saúde no crente, ele chamou os diáconos, arrumou o terreiro, entregou a chave e agradeceu. Ele disse: pastor Gilvan, 30 dias contados, eu estava em casa batendo na porta. Quando eu fui abrir, sabe quem é? Não, a dona do terreiro. Aí eu disse: pronto, ela vai pedir o tempo para trazer o povo dela. E o que é que eu vou dizer para ela? Eu fechei a cara, ela olhou para mim e disse: pastor, naquele dia o senhor estava com a cara tão bonita, agora está com a cara fechada, por quê? Não, pode falar, fale, pode falar. Ela disse: olha, eu vim aqui dizer para o senhor que o senhor e seus crentes estragaram o meu terreiro. Aí ele disse: não, estragando não. Eu fui o último a sair, arrumei tudo, não quebraram nada, do jeito que eu recebi, eu não entreguei. Estragaram, não estragamos. Ele disse: então faça o seguinte, faça um levantamento do que foi estragado e a igreja vai cobrir o prejuízo. Aí ela olhou assim para ele e disse: pastor, não é que vocês quebraram nada não, vocês não estragaram nesse sentido não. Sabe por que vocês estragaram? Porque depois que o senhor esteve lá com esses crentes animados, que dá glória a Deus, aleluia, os guias ficaram velhacos. 30 dias que não desce um guia. A gente pula, grita, chora, não desce Tranca-Rua, não desce Maria Mulambo, não desce Pombagira, Preto Velho, Zé Pilíncia, não desce mais nada. Não desce mais nada. Não desce mais nada. Não desce mais nada. E como não desce guia, ninguém vai mais no meu terreiro. E como aquilo não presta mais para ser terreiro, eu vim entregar para a igreja, construir um templo, e eu vou ser crente também. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Abre o teu coração, abre a tua boca. Eu vim entregar para a igreja, construir um templo, e eu vou ser crente. Eu quero me entregar agora para Jesus. Ore por mim, pastor, ore por mim. É isso que acontece com a igreja avivada. Diga agora, vamos fazer o inferno tremer. Quer fazer o inferno tremer? Diga comigo: aviva, ó Senhor, a tua obra. Conta-se que uma irmã, numa certa ocasião, ela saiu de uma vigília de madrugada sozinha. Ela morava só numa casa. E quando ela saiu, um marginal a acompanhou. Ela chegou em casa, abriu a porta, entrou. E ele ficou esperando um tempo, como que diz, ela vai dormir. E quando ela dormir, eu entro, mato ela e levo o que eu quiser levar. E a irmã deitou-se, mas ela fez o que eu faço, e eu creio que crente salvo faz.
Jesus, me cobre com teu sangue. Não é assim? Quem é que quando faz a última oração do dia e vai dormir, pede para Jesus lhe cobrir com sangue? Levante a mão. E ela fez essa oração, deitou-se, dormiu. O bandido entrou na sua casa, foi lá no quarto onde ela estava com a peixeira na mão, e quando se dirigiu para ela para cravar no seu coração para matá-la, ele tomou um susto. Quando ele tomou um susto, ele correu pela porta que ele entrou e saiu. Na hora que ele ia saindo, ia passando uma patrulhinha, e aí pegaram ele, e com a peixeira na mão perguntaram: quem você feriu? O que você fez? Ele disse: eu não fiz nada. Como não fez nada se você vem correndo de dentro de uma casa? Ele disse: eu ia fazer. Fazer o quê? Eu ia matar a dona da casa. Eu ia levar o que quisesse levar. E você a matou? Não matei. Porque quando eu cheguei no quarto dela, eu acho que alguém chegou primeiro do que eu. Por quê? Porque o cobertor dela estava coberto de sangue. Era pingando sangue, e eu corri assustado. Esse sangue, ele nos protege. Crente anda a qualquer hora da noite. Eu vou dizer uma coisa aqui, escuta o que eu vou dizer. Não vou radicalizar, mas se os coveiros fossem viver de enterrar crente que morre assassinado, eu sei que crente está sujeito e até morre, pastor Joel. Mas se eles fossem viver só de enterrar crente que morre assassinado, eles iam entrar de férias permanente. Porque nós estamos protegidos pelo sangue. Está contando um caso que se deu lá na cidade de Abreu Lima, em Pernambuco. Tem algum pernambucano aqui? Olha aí. Tem algum paraibano além do eu e o pastor? Olha aí. Olha, nordestino, mas é como Coca-Cola, tem em todo lugar. Aí eu estava pregando lá em Abreu Lima, era um trabalho das irmãs. E naquela manhã, eu não posso nunca me esquecer. Eu estava pregando uma irmã lá atrás, no último banco. Gritou lá: pastor Gilvan, eu posso dar um testemunho? Aí eu disse: minha irmã, aqui só não se pode contar fracasso. Mas bênção é o lugar certo. Venha. E lá vem aquela irmã, com a chinelinha nos pés. Aí eu achei lindo o que ela disse, a sabedoria. Ela subiu no púlpito, eu entreguei o microfone para ela, sentei na cadeira e fiquei olhando para ela. Ela disse assim: quem aqui me conhece? Levanta a mão. A igreja toda levantou. Aí sabe o que eu disse? Ela não pode mentir. Porque quando a pessoa é desconhecida no lugar, chegar aqui e se eu fosse contar uma mentira é fácil. Fácil. E tem gente que mente, tem pregador que mente. Tem pregador que ele não dá testemunho, ele dá testemunho. Ele conta coisa que nem Deus acredita, porque Deus não fez. Ninguém conhece. Quando ela fez isso, meu irmão, eu digo: ela não vai mentir. Ela disse: pastor Gilvan, eu dirigi um circo de oração. Não brinco com irmã de oração, não, nem com irmão. Eu costumo dizer: olha, brinque com tudo, mas não brinque com crente que ora. Mexer com crente que ora é cutucar onça com vara curta. Não vai tirar a conta certa. E eu fui dirigir o circo de oração naquele dia. Eu tenho 6 filhos. Naquela época, tudo pequenininho. E eu deixei aqueles 6 filhos aos cuidados da maiorzinha. E fui. Quando terminou o circo de oração, 5 horas da tarde, eu volto para casa. No que eu vou me aproximando da minha casa, aí vem uma pessoa correndo e diz: olha, vá depressa, corra, porque seus filhos estão morrendo. E ela disse: eu apressei o passo, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, a porta já estava arrombada. Os vizinhos arrombaram a porta, ouviram um barulho, alguma coisa lá, arrombaram a porta. E estavam meus 6 filhos babando, escumando. Sabe o que foi? A casa dela era muito humilde, tinha uns buracos assim na parede, e ela colocava aqueles pacotezinhos de pó para matar rato. E aquelas crianças pensaram que era alguma coisa, ficou um pacote em cima da mesa para fazer suco. Pegaram aquele pó, fizeram suco, se envenenaram.
Ela, com a ajuda das pessoas, pegou aqueles 6 filhos, colocaram num carro, aí levaram para Goiânia, que é perto de Abreu e Lima, para o hospital. Quando chegaram lá, os médicos correram, veio todo mundo para atender, levaram aquelas 6 crianças, e ela ficou lá, esperando o resultado. Passado um tempão, chega o médico, e disse: minha senhora, eu tenho 2 notícias para te dar. Uma notícia boa, e a outra ruim. Vou te dar logo a boa. 3 dos teus filhos estão fora de perigo. Agora os outros 3, a notícia ruim, morreram. Eu vou trazer os 3 que estão vivos. A senhora vai se preparar para levá-los para casa e depois a senhora vai vir buscar os mortos. Ela disse: doutor, eu estou vindo de um ciclo de oração. Eu não sairei daqui senão com meus 6 filhos vivos. Aí o médico olhou para ela e disse: quem é a senhora? Ela disse: eu sou serva do Deus vivo. O meu Jesus, doutor, opera milagre. O senhor faz o que aprendeu na universidade, mas o meu Jesus opera milagre. Aí ele disse: o que é que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer que o senhor traga meus 3 filhos vivos e os 3 leva aí para uma enfermaria e venha me dizer aonde eles estão. Irmão, se um crente cheio do Espírito Santo, até o diabo se lhe sujeita, imagina o médico. O médico foi lá, trouxe os 3 filhos, aí disse: vá para a enfermaria tal. Lá estão os seus 3 filhos mortos. E ela pegou os 3 e saiu com eles, e o médico atrás. Quando chegou na enfermaria, ele disse: é essa. Ela abriu a porta, mandou os 3 filhos entrar. Aí quando o médico foi entrar, ela disse: não, o senhor já fez o que pôde. Agora o meu Jesus vai fazer o que o senhor não pode. Aí entrou e bateu a porta na cara do médico. Ele disse: pastor Gilvan de Matuí de Canderrace. Eu olhei aquele quadro, peguei os 3 filhos e disse: deita aí, já era tarde da noite. E aqueles 3 filhos de cima, cada um de uma cama. Ela disse: eu dobrei os meus joelhos, comecei a orar. Pastor Gilvan, eu orei até não aguentar, meus joelhos queimavam. Aí eu fui lá, coloquei as mãos sobre eles, gelados. Aí ela disse que ouviu uma voz dizendo: coloca a boca no pó. Se não der de joelho, minha irmã, meu irmão, põe a boca no pó. É na humilhação que Deus te ouve e te responde. É calabarras. Ela disse: eu mergulhei naquele chão de enfermaria e comecei a orar. De repente um clarão invadiu aquela enfermaria. Eu pensei: o dia está amanhecendo. Não era o dia não, era a glória, era a Shekinah de Deus que encheu aquela enfermaria. Aí em meio àquela glória, ela ouviu um choro. Ela disse: acordaram os meus filhos que estão vivos, que nada, eles estavam roncando lá. Quando ela virou-se, aí tinha um filho daquele sentado na cama. Depois o outro sentou-se, depois o outro, os três se levantaram e disseram: mamãe, o que foi que aconteceu? Onde estamos, mamãe? Desceram da cama. Os que estavam dormindo se abraçaram com seus irmãozinhos, com aquela mãe, e o médico estava lá no buraco da fechadura olhando. E quando viu aquele quadro, o médico empurrou a porta, entrou, começou a chorar, abraçado com aquela mãe, abraçado com aquelas crianças. Aí o médico disse assim, naquela época, não sei hoje, a medicina avançou muito, ele disse: mulher, vai para casa e dá muito leite a essas crianças. Aí ela disse: doutor, eu não tenho dinheiro para comprar uma xícara de leite. Como é que o senhor manda eu ir para casa dar muito leite a essas crianças? Ele disse: mas com esse Cristo que a senhora tem, a senhora faz uma oração a ele e ele faz uma encanação de leite para dentro da sua casa, porque ele faz milagre. Ele faz milagre. Ela pegou os filhos, levou para casa, e ela chegando no vizinho com burro de leite, lata de leite, xícara de leite. Deus ouviu o que o médico disse. Aleluia. Porque ele vive, ele faz milagre, e ele vai fazer milagre aqui esta manhã. Vai fazer milagre. Eu fui muito perseguido.
Se não fosse a mão de Deus me sustentando... Como é que foi essa perseguição, pastor? Eles me faziam o seguinte, eles se reuniam, né? Às vezes eu estava no quarto, por exemplo, quando eu fui jogar no Sport, foi o último time que eu joguei. É um grande clube, né? O Sport do Recife, da primeira divisão, agora está na segunda, mas... Sim, campeão brasileiro. Isso, então... O que acontece? Eu jogava no Sport e lá tinha uma casa onde ficavam jogadores que eram de outras cidades, que não eram do Recife. Como se fosse um alojamento, um lugar para explicar. Hoje tem essa casa, muito grande, e em frente a essa casa tem um leão, de gesso, de gesso não, de cimento, sei lá, de mármore. Se está lá até hoje, de gesso não é não. Aí o que acontece é que a gente morava lá. E eu morava num quarto, tinha um quarto lá dentro, cada um tinha seu quarto e tinha mais de uma pessoa, né, que ficava ali, mais de um companheiro. E eu, no meu quarto, tinha 2 ateus. E tinha uns alagoanos lá que me perseguiram muito. Um deles, quando eu estava lendo a Bíblia, ele chegava nu como nasceu. Provocando o senhor. Provocando, ficava se requebrando diante de mim. E um dos ateus que morava comigo, chamado Renato, um baiano, não sei onde ele está, se está vivo ainda, ele chegou um dia bêbado e quebrou a fechadura da porta. E eu, quando ia orar, eu fechava o quarto, uma chave, para ninguém me incomodar. E quando ele quebrou, como foi que eu fiz? Deus me orientou. Quando eu ia orar, eu colocava um cabo de vassoura na porta, sustentando, e me ajoelhava bem pertinho da porta e colocava minha cabeça na porta, para ninguém abrir a porta. E ali eu orava. E muitas vezes, Deus é testemunha, muitas vezes eu saía para treinar em jejum. E tinha um cozinheiro lá que ele não gostava de mim, por eu ser crente. E eu, para fazer isso, jejuar, eu ficava no meu quarto até terminar a hora do café. Porque se eu descesse, eu teria que tomar café. Aí eu ficava lá no meu quarto. Quando eu vi que terminava o café, eu descia. Aí ele começava a rir e dizer: o irmão perdeu o café. Não é que eu tinha perdido, era para eu jejuar. Eu ia treinar em jejum, perdia às vezes 2 quilos treinando, não almoçava, à tarde eu ia para o círculo de oração, só comia à noite quando voltava. Passei uma vez 25 dias jejuando. 25 dias. Foi no período de férias, né? Porque até hoje tem as férias no final de ano. Então eu passei 25 dias, jejuava no mínimo até 1h da tarde. 25 dias. Para resistir tudo isso. Fui humilhado, caluniado, perseguido. Eu só não fiz apanhar, mas o resto faziam comigo. Um dia eu fiquei muito aborrecido. E até dei graças a Deus. Porque quando eu não era crente, eu não levava desaforo para casa. Eu era conhecido lá em Campina Grande como uma pessoa, não vou dizer valente, brigão. E eu vinha aqui do altiplano e vi um cidadão atrás de mim com espaço suficiente para me ultrapassar, mas ele atrás buzinando. E eu não fiquei nervoso, não falei nada. Não coloquei o braço para fora e dei o dedo para ele, como alguns fazem, até crente. Não fiz isso. Aí, dei lugar, ele passou por mim, buzinando. Aí, quando chegou lá na frente, o semáforo estava fechado. Aí ele parou e eu cheguei igual a ele. Ele com tanta pressa. E eu fiquei do lado dele, olhando, e ele ficou nervoso. Baixou o vidro do carro, olhou para mim e disse: vai aprender a dirigir, velho babaca. Aí o sangue subiu a cabeça. Me deu aquele nó na garganta. Mas o Espírito Santo, você agora é crente. E eu passei o dia todo remoendo aquilo. Ninguém quer ser chamado de velho, irmão. E ninguém quer ficar velho. Não quer. É tanto que hoje uma das maiores fábricas, ou uma das fábricas que mais faturam no mundo, chama-se Fábrica de Produtos Cosméticos. Hoje tem creme para tudo. É creme para estria, é creme para queimar gordura localizada, é creme para o rosto, é creme para as mãos, é creme para cotovelo. Você hoje não vê mais as irmãs com os joelhos em preta da oração, porque tem um creme para tirar tudo aquilo. Um dia eu cheguei na casa de um pastor, e quando eu toquei na campainha, quem veio me atender foi a esposa dele. E quando a irmã abriu a porta, eu me assustei. Ela estava com 2 rodelas de pepino no rosto, nos olhos. E eu olhei e disse: irmã, que tipo de óculos é esse? Brincando com ela. Ela disse: não, isso aqui é para renovar as pálpebras. Ninguém quer ficar cheio de pele, de babado, não, de couro caindo. E quando os cremes não resolvem, vão para a cirurgia plástica. E arranca daqui, arranca de lá.
Tem gente que já tirou tanto couro fazendo cirurgia plástica, que se juntar, irmão, vai fazer bolsa, vai fazer sapato, vai fazer cinto. Tem tanta gente que já tirou tanto couro, espichou tanto corpo, que quando dá uma risada, levanta a perna. Ninguém quer ficar velho, todo mundo quer ficar novo. Mas a renovação do mundo, a renovação com os produtos e com as cirurgias, elas são passageiras, irmão. Quando passa o efeito, a coisa fica pior. O babado cai, o babado é grande, mas quando a renovação é feita pelo Espírito de Deus, não tem problema. A Bíblia diz assim, ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que o exterior fique velho, contudo o interior se renova a cada dia. Nós não precisamos de uma renovação para ficar mais novo, aparentar mais novo. Nós precisamos de uma renovação interior, porque o que vale não é a casca, o que vale é o miolo. Você passa, vê uma árvore frondosa, bonita, admira, na semana seguinte você passa, ela está no chão. Por quê? Porque só tinha aparência. A casca estava bonita, mas o interior, o miolo estava podre. Tem muito crente assim dentro da igreja, com a carazinha muito novinha, parecendo uma garotinha, um adolescente, mas o interior está podre, está vazio, está precisando de uma restauração, de uma renovação espiritual. Aleluia. Eu conheço a história de uma irmã chamada Maria. Ela era renovada e ela dava muita glória a Deus, muita aleluia. Porque, irmão, se nós passarmos o dia todo dando glória a Deus, aleluia, diante do que Deus tem feito por nós, não é nada. Eu disse aqui para o pastor Álvaro há poucos instantes que a gente ajoelhado em cima de um rolo de arame farpado ainda não é o que nós devemos fazer para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós. E aquela irmã renovada, porque se conhece o crente renovado, não, sabe como? Quando ele está no culto de doutrina, quando ele está na escola dominical, aí você conhece, não é verdade? Aí aquela irmã, ela dava muita glória a Deus, aleluia. E um dia o pastor reuniu o ministério e disse: irmãos, eu vou dar um culto aqui na igreja, e eu vou convidar o prefeito da cidade, vou convidar os secretários dele, vou convidar o juiz, vou convidar as autoridades da cidade. Aí os irmãos disseram amém. Aí saltou um presbítero e disse: mas pastor, o senhor está esquecido da irmã Maria? E ele disse: mas por quê? O senhor sabe como é a irmã Maria. Irmã Maria é glória a Deus, é aleluia, glória a Deus, o tempo todo. E vai escandalizar esse povo. E agora não foi o pastor que disse, sou eu que vou dizer: dá glória a Deus e aleluia em culto ao ar livre, no dia de domingo, quando tem muita gente que não é crente, não escandaliza. O que escandaliza o incrédulo é mau testemunho de crente. Isso escandaliza. Eu digo porque eu fui pregar numa cidade, um trabalho lá em São Paulo, num ginásio muito grande, e do meu lado, no domingo, sentou-se o prefeito da cidade. Irmão, foi um derramado espírito, foi uma coisa tão linda. E eu olhei para o prefeito e disse: olha, não se escandalize não. Isso eu estou acostumado a ver isso. Olha que coisa maravilhosa, aquele barulhão de glória a Deus. Aí o pastor disse: eu não me lembrei da irmã Maria, mas nós vamos amanhã na casa dela. Quem aqui me acompanha? É um irmão disse: eu vou com o senhor. Aí foram para a casa da irmã Maria. Chegaram lá, bateram na porta. Aí quando a irmã Maria abriu, que viu o pastor, ela deu um pinote assim, disse: glória a Deus, aleluia. Quase não podia falar mais. Mandou o pastor entrar e disse: pastor, o que é que ele traz aqui? Que privilégio, pastor. Porque tem gente que é o contrário. Tem gente que não quer o pastor na casa dele. E às vezes por quê? Porque fica falando para os filhos que o pastor tem duas caras. Aí quando o pastor chega lá, os filhos ficam procurando a segunda cara do pastor. Aí eles ficam mortos de vergonha. E ela naquela alegria: pastor, o que a senhora veio fazer aqui, pastor? Se lembrou de mim? Esse caquinho? Aí o pastor disse: me lembrei. E então qual é o motivo? É que nós vamos dar um culto de ação de graça. E eu convidei prefeito, eu vou convidar prefeito, secretário, as autoridades da cidade. E eu sei como é a irmã Maria. Eu sei como a senhora é.
Então eu vim pedir à senhora para nesse dia não fazer nenhum barulho, nada, não dá glória, não dá aleluia, ficar num cantinho quieto. Ela olhou para ele e disse: pastor, o senhor falar um negócio desse para mim? Me pediu um negócio desse? Aí o pastor quis corromper a irmã Maria. Disse: olha, irmã Maria, se a senhora me prometer ficar quietinha, no outro dia eu levo a senhora na melhor sapataria da cidade, a senhora escolhe o melhor sapato, a melhor sandália, é um presente que eu lhe dou. Isso é corrupção. Aí a irmã Maria pensou, tá bom, o senhor está pedindo, o senhor é meu pastor. Aí veio o dia do culto. A irmã Maria sentava no primeiro banco. Naquela noite ela sentou-se no último. Lá atrás ficou de cabeça baixa. E o culto vai discorrendo. Porque tem culto, irmão, que realmente, se um pinguim entrar, ele sai com pneumonia. Tem igreja fria, mas tem igreja tão fria, que se Faraó chegasse e fosse entrar no culto, o diácono dizia assim: Faraó, você aqui não entra. Por quê? Você é muito pentecostal para nosso gosto. Eu conheço a história de um cidadão, que ele foi com o seu neto para o culto. E foram e sentaram lá na frente. E começou aquele culto arrastado. Aquela coisa, parecia que Jesus estava enterrado dentro daquele templo. E daqui a pouco, aquele cidadão dormiu. E o pastor da igreja, que estava pregando, quando viu aquele cidadão de cabecinha branca, dormindo, aí ele olhou assim, parou de pregar e disse: meu filho, quem é esse cidadão que está do seu lado aí? Aí o menino disse: é meu avô. Aí disse: acorda ele que ele está dormindo. Aí o menino disse: não, quem deve acordar ele é o senhor, foi o senhor que pôs ele para dormir. Com essa mensagem fria, gelada. Tem culto que é assim, irmão, que dá cansaço na gente. E o culto estava assim, e a irmã Maria lá atrás calada. Aí quando deram a palavra ao pregador, aquele pregador de pimenta malagueta, começou a pregar, a irmã Maria começou a gemer. Porque quem tem que gostar assim, ele começa gemendo. Aí o diabo já sabe que vem chumbo do grosso. O diabo já sabe que a coisa vai ficar ruim para ele. Aí a irmã Maria começou a gemer. Daqui a pouco começou a cair umas lágrimazinhas nos olhos. Porque quem pentecostal genuíno é assim, irmão. Ele começa a gemer, daqui a pouco chorar. Ele é como uma panela de pressão no fogo. Você coloca uma panela de pressão no fogo, ela está bem friazinha, né? Mas quando chega a 100 graus centígrados, ela começa a apitar. E começa a subir aquela escumazinha. E se você não destampar, ela vai explodir. Assim é um crente renovado. Ou ele dá glória a Deus, aleluia, ou ele se alegra, é capaz de ele ter um infarto, se ele não der um glória a Deus. E a irmã Maria começou a gemer, começou a chorar, começou a falar língua, aí levantou-se lá atrás e disse: meu pastor, com todo respeito, com sandália ou sem sandália, com sapato ou sem sapato, é glória a Deus, é aleluia. Se existe uma pessoa aqui que pode afirmar que Deus é fiel, essa pessoa sou eu. Porque quando eu estava no auge da minha carreira esportiva, que eu fui jogador profissional de futebol, eu fui o primeiro jogador de futebol profissional do Brasil que tornou-se um crente em Jesus Cristo. Ganhei pessoas para Jesus lá dentro. Não teve um jogador de futebol da minha época que eu não desse uma Bíblia de presente para ele. E ganhei jogador de futebol para Jesus, companheiro meu. Inclusive o senhor esteve na cidade onde ele mora, Montes Claros. O senhor veio ontem de lá. Ele é advogado lá, foi pastor da Igreja Batista. E eu ganhei para Jesus. Estudou aqui comigo no seminário. E faltando um mês para terminar o meu contrato com o esporte, um mês, Jesus disse: agora você não vai correr mais atrás de bola, você vai correr atrás das almas e ganhá-las para mim. E eu, naquela época, estava orando, tive uma revelação de Deus. Eu de joelhos, chegava um personagem todo de branco, com um vaso cheio de azeite na mão. E eu procurava ver o rosto dele e olhava. Quanto mais eu procurava ver o rosto, mais ele crescia. Mas ele pegava aquele vaso de azeite, uma revelação de Deus, e derramava sobre a minha cabeça. E dizia: vai, porque o mundo está precisando de homens assim, cheio do óleo, como eu preguei hoje pela manhã. E aí, faltando um mês para terminar meu contrato,
chega um emissário do Flamengo do Rio. Eu joguei no Maracanã. Quando o Maracanã cabia 150 mil pessoas contra o Flamengo. E aí esse emissário do Flamengo chegou, me procurou, me encontrou, disse: Gilvan, eu estou aqui enviado pelo Flamengo com uma proposta irrecusável para você. E eu fiquei olhando para ele, um húngaro. E ele disse: você vai chegar à seleção brasileira. Aí eu disse: só que o senhor chegou tarde demais. Aí ele olhou para mim e disse: mas como eu cheguei tarde demais, se falta um mês para terminar o teu contrato, eu estou te acompanhando. Eu disse: porque Jesus chegou primeiro. Jesus nunca chega por último. Jesus nunca deu uma carreira durante o ministério dele, mas nunca chegou atrasado em lugar nenhum. Jesus chegou primeiro e me chamou para o ministério. Eu já era crente. Naquela época, já era crente. E agora eu não quero mais correr atrás de bola. Nem vestir camisa de Flamengo, nem de Atlético, nem de Cruzeiro. Eu estou envolvido na bandeira ensanguentada do Calvário. Fui humilhado. Pessoas que me aplaudiram. Quando me viam, eu voltava as costas. Não queria falar comigo. E os profetas de Baal disseram: esse nunca mais entra num avião. Eu sou um dos homens que mais vive para cima e para baixo nesses canecos de alumínio. E não é pago pelo governo, não. Não é no avião da FAB, não. É dessas empresas aí, viajando de classe executiva, às vezes até de primeira classe, por este mundo, 21 países, do Japão a Israel, por conta daquele que é dono da prata e do ouro. E quando eu larguei o futebol, cheguei na casa da minha mãe, lá na Paraíba, cheguei lá e disse: agora a senhora não tem um filho mais jogador de futebol. Ela viúva, eu mantinha ela e minha irmã, e ela disse: e agora nós vamos viver de quê? Digo: Deus proverá. Aí fui para uma reunião de oração que eu sabia que tinha naquela hora. Cheguei lá, tinha umas 600 pessoas de joelhos orando. Ninguém viu eu entrar, nem sabia a decisão que havia tomado. Eu me ajoelhei lá no cantinho. Com os 10 minutos, Deus tomou um vaso. Agora escuta o que eu vou dizer: um vaso. Porque na casa do Senhor não tem imagem de escultura. Na casa do Senhor só tem vaso. Quem é vaso aqui, levanta a mão. E vaso é para ser usado. Com os 10 minutos, Deus tomou uma irmã e disse: meu servo, diz à tua família, oh aleluia, que as minhas mãos estarão sempre estendidas sobre ti e nunca te faltará nada. Até hoje, irmão. Então, uma coisa, ando bonito, como disse o pastor Neemias, bonito e cheiroso. Deus tem cuidado de mim até hoje. E às vezes eu estou num lugar que a irmã não conhece, o irmão não conhece, aí vai lá onde eu estou e diz assim: Deus manda te dizer que a promessa dele na tua vida continua de pé. O pastor Gilvan Rodrigues é uma bênção, e cada uma das pregações e dos testemunhos que ele compartilha tem edificado a nossa vida e a nossa fé. O pastor Gilvan Rodrigues, em todo o seu tempo de ministério, cada uma das pregações que ele traz tem edificado vidas, e ele tem ganhado almas para Cristo. Quando você estiver orando, ore pela vida do pastor Gilvan Rodrigues, que ele é uma referência para as novas gerações. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative também o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Você que tem um testemunho impactante e gostaria de compartilhá-lo nos nossos perfis aqui na rede, entre em contato pelo WhatsApp, tanto na descrição desse vídeo,
como também na bio dos nossos perfis na rede. Se esse vídeo falou teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.